Cara, você já percebeu que quanto mais compreensível você tenta ser com o mundo, menos as pessoas te respeitam, mais a sua autoestima acaba, as suas chances profissionais vão pro ralo, as suas relações interpessoais também vão pro ralo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque de verdade mesmo, dói no meu coração ver pessoas que são compreensíveis demais e que têm um potencial muito grande na vida, mas ficam cedendo o tempo todo, cedendo e deixam os seus sonhos, aquilo que acredita, as suas convicções de lado, por tentar agradar as pessoas, por aquela falsa necessidade de aprovação. Se você já sentiu que tá cedendo demais na vida e que ninguém te reconhece, que tudo dá errado também por isso, se isso tá doendo dentro de você, fica aqui nesse vídeo até o final. Eu quero abrir o meu coração aqui com você, de verdade mesmo, falar um pouquinho mais de como você pode vencer isso e como eu venci também esse problema que afeta muitas pessoas no mundo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entregar esse vídeo para outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Fechou? Quero que esse vídeo seja um divisor de águas para você e te ajude de verdade. Depois comenta aqui no final se esse vídeo te ajudou. E como uma primeira parte desse vídeo, eu queria compartilhar aqui com você uma situação minha, que eu estava cedendo demais na vida, isso no âmbito profissional. Quando eu ainda era estagiário, eu trabalho com marketing digital, então eu era estagiário em uma empresa, e eu desejava crescer, ser líder, liderar outras pessoas, crescer na minha profissão. Só que eu cedia demais, eu ficava dizendo sim para todo mundo, e a cabeça de estagiário muitas vezes ela acha que eu preciso concordar com todo mundo, eu preciso aceitar todas as demandas, eu preciso ceder, eu preciso me entregar. Só que é aí que mora o problema, porque quando você cede demais, você não consegue atender as expectativas de tudo aquilo que você cedeu. E quando você não atende às expectativas, pessoas se frustram e você se frustra, porque você se preocupa com a expectativa das outras pessoas. E você tem essa necessidade de aprovação muitas vezes. Assim, quando eu estava nessa posição em que eu queria crescer através do ceder, isso me gerava muito estresse, muita ansiedade. Só que no final das contas, aquele resultado não veio dessa forma. Eu cresci aprendendo a dizer não, aprendendo a selecionar aquilo no âmbito profissional, no caso, que eu pegava como demanda. Então, para sua vida é a mesma coisa, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Você não precisa agradar a todos o tempo todo. Aprenda a dizer não, apenas selecionar. E isso é não ceder. Se alguém te convida, por exemplo, para sair à noite, você está focado em algum projeto, em algum trabalho, em alguma coisa da sua vida, o que quer que seja, e você cede, você deixa de lado aquele seu sonho, aquele seu objetivo para agradar outra pessoa com medo de decepcionar. Então esse é o principal ponto, porque nessa de tentar agradar todo mundo, no final das contas você sente que as pessoas não te reconhecem. E essa é a dura verdade da vida. Entenda que você ceder demais hoje tem uma raiz, existe uma raiz desse problema. E sabe qual que é a raiz? É você se preocupar com a aprovação do outro, e aí você cria justificativas na sua cabeça. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Sei lá, um amigo te chamou para ir num show que você não gosta daquela banda, que você não gosta daquela pessoa, que de repente fere algum princípio seu, e você vai lá e pensa, não, mas se eu não for, eu vou tá deixando aquela minha amizade de lado, eu vou deixar o meu amigo triste, eu não vou estreitar o meu relacionamento com ele, e aí aquilo gera uma falsa sensação de justificativa. Então esse também é um dos erros, você sempre tentar justificar o porquê você cede, e aí você mesmo se engana. Então a próxima vez que você for ceder para alguém, questione a sua própria justificativa. Por que de verdade que eu estou cedendo? Só que não pare na primeira resposta que vir à sua mente. Questione aquela resposta. Depois questione no mínimo umas 3, 4 vezes o porquê você está cedendo naquela situação. Deixa eu falar uma coisa, todo esse tiro vai sair pela culatra, porque quando você cede diante da necessidade de agradar alguém, isso não vai funcionar. Estudos já mostram que quando você cede em excesso, está o tempo todo disponível, em prol das pessoas, cedendo, você perde a sua autoridade e até mesmo a sua confiança. Então, aquilo que você imagina ser algo positivo, estou fazendo algo pelo mundo, eu sou uma pessoa boa, na verdade vai acabar com a sua autoestima e com tudo que há de bom no longo prazo. Então assim, presta atenção nessas armadilhas. Quais são as principais armadilhas? Você vai perder o seu respeito, você vai perder o equilíbrio das suas relações
porque você está o tempo todo cedendo. Com certeza você vai gerar uma exaustão emocional e até de repente um burnout profissional. Isso já aconteceu comigo também, porque quando você está o tempo todo entregue pelas pessoas, sem filtrar, sem questionar, isso vai gerar um reflexo em você, principalmente na sua cabeça, porque você não vai dar conta. Sim, você pode até achar que você está mantendo a paz, o equilíbrio. A pessoa me pediu uma coisa, eu vou lá e faço. A pessoa me convidou, eu vou lá e vou. Sem questionar, sem colocando falsas justificativas para mim mesmo. Mas a real é que você está montando um grande campo para você ser desvalorizado no curto e no médio prazo. E assim, para te ajudar a resolver isso nesse momento, o que me ajudou a resolver é você buscar as raízes. De onde que vem essa necessidade de aprovação, essa necessidade de sempre estar cedendo para as pessoas? Muitas vezes essas situações, pelo menos assim para mim, tá? Vieram da infância e vieram de algum tipo de trauma, algo que aconteceu na sua vida. Então eu queria que você promovesse essa reflexão profunda agora. Se você é uma pessoa que tem esse comportamento, como é que foi a sua infância? Será que a sua infância foi regada à necessidade de ser aprovado a todo momento como criança? Porque infelizmente isso é uma verdade. Será que aconteceu algum episódio na sua vida que gerou algum trauma em você? Porque quando você identifica, você trata. Não adianta você querer tratar sem identificar a raiz. Qual é a real daquilo que gera esse problema que você tem hoje? Quer saber alguns pontos de virada na sua vida que você pode promover em relação a isso? O primeiro ponto é: você não precisa se justificar sempre que você disser um não. Porque muitas vezes você pode até dizer um não, mas essa sua necessidade de não magoar as outras pessoas traz um peso para você. Então até quando você não cede, quando você não faz aquilo que a pessoa quer, isso te atormenta, porque você fica o tempo todo: meu Deus do céu, como assim? Eu preciso me justificar? Não, mas é por isso, mas é por aquilo. Gente, nem sempre você precisa justificar as suas decisões. Ainda mais para pessoas que, de repente, claro, seu marido, a sua esposa, aí é um caso diferente, mas assim, para amigos, para familiares, questão profissional, você nem sempre precisa justificar. Você pode simplesmente dizer um agora não. E isso faz parte da vida. Sabe outro ponto de virada que você pode promover também para você evoluir em relação a isso? É você parar de aceitar críticas, aceitar ofensas sem se defender, porque isso também te corrói por dentro. Porque quando você não se defende para a pessoa, aquilo fica, sabe, você fica com uma energia canalizada na sua cabeça, na sua mente, e você não retorna aquilo. Eu não tô falando para você brigar com as pessoas, para você arrumar caso. De repente você é uma pessoa mais quieta, mais centrada, mas você precisa entender como é que eu ressignifico isso que aconteceu comigo. Então, se alguém promoveu alguma ofensa com você, o caminho não é necessariamente brigar. Eu acho que na verdade nunca o caminho é você promover uma briga, mas é você de repente dar um retorno, ou você ser inteligente para que aquilo não afete a sua cabeça. Você precisa dar retorno para a pessoa. Quando você aceita, aquilo vai entrando na sua mente e te fere por dentro. Outro ponto de virada é quando você para de fazer mais pelos outros do que por você mesmo. Então, se tem alguns exemplos aqui um pouco antes de, por exemplo, alguém te chama para sair à noite, fazer alguma coisa, alguma programação, mas você está focado em projeto da sua vida pessoal, profissional, seja o que for. Quando você cede, você faz pelos outros, e que na verdade esse reconhecimento real nunca vai vir. Então, pare de fazer sempre mais pelos outros. Eu sei que isso é uma virtude de algumas pessoas, de você ser benevolente, de você ceder o tempo todo. E de verdade eu consigo compreender isso, porque eu tenho pessoas no meu círculo que possuem esse comportamento. Só que é uma linha tênue entre você deixar de se amar e você ser um bobo da corte para as outras pessoas. Então, priorize você mais vezes do que você prioriza hoje. Essa é a verdade. Eu não quero ditar uma regra que pare de pensar nas pessoas, não. Mas se você tem esse comportamento, essa tendência, passe a priorizar mais você. É isso que eu digo, eu tenho certeza que só essa mentalidade de priorizar mais você vai te ajudar, e o equilíbrio ele vai vir com certeza. Aprenda a dizer não sem culpa. Isso é libertador quando sei lá, vamos supor, alguém te pede dinheiro emprestado, alguém te chama para sair e você não quer, alguém te pede alguma coisa que você não pode fazer naquele momento. Aprenda a dizer não sem culpa, sem se justificar. Eu sei que é uma coisa difícil, tá? Não é uma coisa fácil que você vai fazer do dia para noite, mas treina. Próxima vez que alguém te chamar para alguma coisa, te pedir alguma coisa, você não quiser, e de repente você também não quiser dar uma justificativa, faça isso, vença esse medo, você vai ver como é uma coisa libertadora. O segundo ponto prático é você valorizar o silêncio. Nem sempre você precisa ter uma resposta para alguma coisa. Você pode até não querer dizer não, a justificativa do não, mas se a pessoa te perguntar,
Muitas vezes você cede através da pressão, mas aprenda, muitas vezes o silêncio ele é necessário. Nem sempre você precisa ter uma resposta e dar uma resposta. Muitas vezes o motivo é simples, é banal e jamais a pessoa entenderia, mas ele é o seu motivo. E como a pessoa não vai entender, você pode sim praticar o silêncio em alguma conversa, uma troca. Sabe o que mais você pode fazer de caminho prático? Aprenda a se colocar primeiro. Então, diante de qualquer situação que você tenha na sua vida, pense: como eu estou me priorizando nessa situação? Faça essa reflexão. Como eu estou me priorizando nessa situação? Eu realmente quero isso? Eu realmente preciso disso? Se a resposta for não, você precisa se questionar muito antes de dizer sim. De novo, eu não estou falando que você não pode fazer pelas pessoas, pensar no longo prazo. De repente é um de pessoa que já fez por você também. Mas eu arrisco dizer que a maioria das vezes não é esse o caso, tá? São pessoas exploradoras mesmo que querem se aproveitar. Então assim, aprenda a praticar o silêncio, a dizer não e colocar você em primeiro lugar. Então assim, ser compreensível é lindo demais, desde que aquilo não te transforme em um tapete em que as pessoas vão pisar em você. Então faz o seguinte, manda esse vídeo depois, vai em compartilhar ali, manda para alguma outra pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Curte e se inscreve aqui no canal e comenta aqui também o que você achou, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Então se você chegou até aqui, faz isso. Vou deixar aqui outros vídeos para que você possa assistir também relacionados a esse e a gente se vê no próximo. Um forte abraço.